Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui com vocês para mais uma escola bíblica, né? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que traz como título a salvação mediante a cruz. Nós vamos aí, no decorrer desta lição, estudarmos de forma bastante didática, né? Como a salvação mediante a cruz chegou até nós. Vamos aí exemplificar através de alguns modelos, né? Nos quadros, para melhor você poder entender. Antes, porém, quero aqui dirigir uma oração a Deus, né? Juntamente com você. Quero orar em favor do seu lar, em favor da sua casa, da sua família. E confesso que o meu coração já está com saudades, né? Da gente poder estar junto e aqui no templo poder termos aí as normalidades dos cultos, né? Inclusive a nossa EBD. Nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e juntamente comigo orasse em favor da igreja, em favor da nossa cidade, né? Em favor da nosso estado, da nossa nação, enfim, em favor do mundo em geral, né? Para que passe logo essa pandemia e nós possamos estar aqui novamente juntos, reunidos para celebrarmos o nome do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus nós entramos diante da Tua presença, Pai, agradecidos a Ti pela vida, pela saúde, pela oportunidade que temos de poder estar na Tua presença e aqui expressarmos a nossa gratidão, Pai querido e amado, no compartilhar da Tua palavra. Pai, o nosso coração, Pai querido, deseja ardentemente, ó Deus, que a solução para estes problemas aconteçam o mais rápido possível, ó Pai. Confesso que o meu coração sente saudades de estar na Tua casa, Pai querido, de compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra, de expressar a Ti a nossa gratidão no louvor, na adoração, ó Pai. Por isso nós entramos na Tua presença nesse instante, para interceder em favor das muitas vidas, ó Pai, que estão aí no mundo afora, Senhor, sendo ceifadas, ó Pai, os seus familiares, ó Deus, que estão, Senhor, Pai querido, passando por esses momentos difíceis. Pai, nós oramos a Ti porque sabemos que só o Senhor é o remédio, só o Senhor tem a solução para este caos, ó Pai. Só o Senhor é Deus bem presente na hora da angústia, Pai querido, só o Senhor é aquele que pode nos salvar, nos ajudar, Senhor, a transpor essas adversidades e essas dificuldades, ó Pai. Eu oro, Senhor, Pai querido, eu uno a minha fé com a fé do meu irmão que agora me ouve, ó Pai, Deus amado e bendito, e clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor entre com provisão, Senhor, nesta casa, Pai querido, amado, onde, Senhor, Pai querido, os alimentos, Senhor, já estão escassos, ó Pai, Deus amado e bendito, o dinheiro, Senhor, já está, Senhor, se acabando, ó Pai. Eu oro para que o Senhor venha trazer esperança, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha abençoar esta casa, esta família, Senhor, para que o Senhor venha prover, Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus eu te peço que o Senhor fique conosco, que fale conosco através desta lição, através da Tua palavra, que o Senhor possa alcançar corações, é o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus te agradeço, amém e amém. Amém, irmãos? Nós vamos então dar início aqui à nossa lição. Já disse, né, a nossa lição é a lição de número 8, que traz por título a salvação mediante a cruz. Temos como base, o texto base, né, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Agora vamos para o versículo chave, né? Conhecido também como texto de ouro, texto áureo. O versículo chave se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, né?
uma pergunta, o escritor aos Hebreus está fazendo, né? Como escaparemos nós? Como encontraremos outra solução, outra alternativa para escaparmos, se não, né, atentarmos para essa tão grande salvação que Deus nos proporcionou? Podemos responder nessa pergunta do escritor aos Hebreus, que só há uma maneira de escapar, é através desta porta chamada Jesus, que Deus abriu por nós, né, ou para nós escaparmos, e nela encontramos não só uma salvação, mas uma grande salvação, como vamos ver no decorrer dessa lição. Essa lição ela tem como alvo, né, dar condições a nós, né, para que nós possamos ter essas condições de alegrarmos por nossa salvação e posição em Cristo, porque Deus não só nos proporciona a salvação, mas também nos reposiciona em Cristo. Então, temos, ao estudar essa lição, temos como alvo, né, ter condições de alegrarmos por nossa salvação e posição em Cristo por meio das ilustrações apresentadas. Vamos lá. Quero fazer aqui um pequeno resumo da introdução, né? Ao estudarmos essa lição, nós seremos capazes de saber, compreender a riqueza da salvação em relação à cruz de Cristo. B, sentir alegria pela sua salvação e posição em Cristo. C, agir, mostrando por meio de obras e atitudes o valor que a grande salvação recebida de Cristo tem em nossas vidas. Agora nós vamos aí, né, para a apresentação de alguns quadros, num resumo geral aqui, né, eu quero apresentar aí quatro figuras que vai nos mostrar a salvação mediante a cruz. Nós vamos, através dessas figuras, tentar explicar aqui como Deus fez, né, como Deus nos proporcionou essa tão grande salvação. Na primeira figura, né, que aparece aí para você, nós temos um templo, né, um templo, uma igreja, né, no Antigo Testamento tabernáculo, o templo, né, hoje templo ou igreja, né, como é comumente chamado. É óbvio que nós sabemos que igreja somos nós, mas comumente chamado de igreja, né? No templo acontece o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a propiciação, né? Então a propiciação ela acontece no templo. Segunda figura, né? Nós vemos aí a figura de um mercado. Na figura de um mercado, nós vamos exemplificar aqui a redenção, né? A redenção ela acontece como num mercado, né? Onde a redenção fala de comprar de volta, né? De readquirir. Então, nós temos como a figura o mercado. A terceira figura fala do tribunal, porque é lá que acontece a justificação, né? Deus estabeleceu um tribunal onde nós fomos justificados, né? Justificado. E a quarta e última figura, né? É a figura de uma casa, que representa aí a reconciliação, né? A reconciliação é na casa, no ambiente familiar, né? Onde a gente vai voltar à reconciliação. É bom lembrar que no princípio, né, Deus criou o mundo e tudo que nele há, mas ele tinha um lugar específico, né, chamado Jardim do Éden, onde ele ali, juntamente com o homem, estavam todos os dias, né? A casa ali, o ambiente familiar, Deus estava ali, juntamente com Adão e Eva. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus se manifestava ali no jardim e tinha um diálogo com o homem. Então, quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, né? Da casa, entre aspas, aí, a casa onde Deus estava com eles foram expulsos. E na reconciliação, o véu do templo se rasgou, aqueles que não podiam entrar, né? Só era permitida a entrada do sumo sacerdote, uma vez por ano, no lugar santíssimo, para falar com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo e agora nós fomos reconciliados com Deus, né? E agora podemos entrar na sua presença com confiança. Então, durante toda a lição, nós vamos analisar cada figura e o seu significado. Aí o primeiro tópico aí, né? Nós vamos aí uma breve introdução do primeiro tópico, depois nós já vamos entrar diretamente aí no primeiro ponto. A Bíblia fala do dia da salvação, né? E da tão grande salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12,
diz assim, não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos, né? Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Está falando da propiciação. Agora, Hebreus 2,3 diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que o texto está querendo dizer aí, irmão, é que nós não estávamos estreitados em Deus, mas estreitados em nós mesmos, nas nossas próprias ideias, nosso próprio pensamento, nas nossas próprias crenças, né? E isso foi o que nos afastou cada vez mais de Deus. Por isso aí o pecado, né? O pecado entrou porque o homem decidiu seguir o seu próprio pensamento, o seu próprio instinto, na oferta de Satanás, né? Ele se igualar a Deus e ele decidiu seguir aí seus próprios pensamentos, seus próprios instintos, e deu no que deu. Então, Deus em Cristo, né, nos salvou, isto é, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que há uma recolocação, né? Deus nos tira de um lugar onde nós estávamos ali, no reino das trevas, né, escravizados por Satanás, né, pelo inimigo das nossas almas, que nos influenciavam a seguir os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades, né, satisfazendo aí os anseios da nossa alma, o que nos levava ao pecado, consequentemente à morte, né, eterna, a morte espiritual diante de Deus. Mas, né, na intervenção, na tão grande salvação proporcionada por Deus, Deus em Cristo, né, nos salvou de nós mesmos, salvou-nos do inimigo, e aí nos transportou, nos libertou do império das trevas, fez cair as algemas, né, fez cair as escamas dos nossos olhos, né, e nós passamos a enxergar, e convencidos pelo seu Santo Espírito, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos fez entender o plano de salvação, e por isso nós aceitamos a Cristo, e por isso nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está lá em Efésios 1,13, né, onde a palavra diz que depois que ouvimos a palavra da verdade, tendo nela crido, fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor do resgate da sua herança, né, para o seu louvor. Então, Deus teve a iniciativa, né, de nos oferecer Cristo para nos libertar. Agora, o texto que nós lemos aí de Colossenses 1,13, né? Agora, veja bem, nada poderia ser mais precioso para nós do que sermos agraciados com a salvação eterna. Para nós foi de graça, né? A salvação é de graça. A Bíblia diz que o preço para ser salvo é crer, né? Quem crer será salvo e quem não crer já está condenado. Então o preço exigido por Deus é crer, o que é de graça para nós, mesmo porque até a fé para crer, ela vem de Deus. Efésios 2,8, né, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo também escreve aos Romanos 10,17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para nós foi de graça, mas para Deus custou o preço do sangue de seu Filho. 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, está aí exemplificado, né, a nossa própria vontade, que por tradição recebestes dos vossos pais, ou seja, a nossa cultura, o nosso pensamento, né, a nossa ideologia, as nossas crenças, recebemos de quem nos criou e por natureza, né, não era aquilo que levava a Deus, mas Deus interveio e nos ofereceu uma oportunidade de ter essa mente renovada em Cristo, né, através da aceitação, né? Paulo fala lá em Romanos 12 que nós devemos aproveitar a misericórdia que Deus teve de nós e nos oferecer como sacrifício vivo no seu altar, e isso se torna um culto santo e agradável a Deus, né, que é a renovação do nosso entendimento, né, e não andando segundo o curso deste mundo, mas se deixando transformar pela renovação do entendimento, né, ou seja, aprendendo o plano que Deus traçou, aprendendo a viver conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, para experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então,
no versículo 18, né, de 1 Pedro 1, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, verso 20, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então você vê que Deus planejou tudo isso mesmo antes da construção do mundo, né? Uma reunião em que teve no céu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi proposto tudo isso, Jesus aceitou já de antemão, se ofereceu de antemão para morrer por nós. Então está aí tudo exemplificado na palavra. Agora vamos aí à primeira figura, né, que é o tabernáculo, ou o templo, né? E nós vamos falar um pouquinho aí, está aí já na tela para você, né? Então, o tabernáculo ou templo é a primeira figura. O que significa? O que significa propiciação. Pois bem, propiciação é o ato de apaziguar a ira de alguém. A propiciação é o ato de apaziguar a ira de alguém. A Bíblia diz que por causa do pecado, né, a ira de Deus se acendeu contra nós. Você vê que Deus expulsou o homem do jardim. Após a desobediência, ele foi expulso do jardim por causa da ira de Deus, né? Mas, por causa do amor de Deus, Deus providenciou o meio para nos resgatar, para nos redimir, para nos comprar de volta. Então, o primeiro ponto fala sobre o tabernáculo, o templo, né? E nós vamos ver aí o que o templo tem a ver com a questão da propiciação. Pois bem, tabernáculo ou templo é o local onde ficava o propiciatório, né? Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no deserto, no tabernáculo, ou no templo, como comumente é chamado hoje, é o lugar onde ficava o propiciatório. O propiciatório era aquela tampa que cobria a arca, né? E ali era salpicado, né, ou derramado ali o sangue dos animais oferecidos pelo pecado. Então, o templo é o lugar onde ficava o propiciatório. Agora, quem foi entregue em propiciação por nossos pecados? Veja bem, no Antigo Testamento, ali era simbolizado através do sacrifício de animais, mas aquilo é a sombra das coisas que haveriam de vir. Eles estavam apenas representando ali, através do sacrifício, né, alguém que viria depois para se oferecer de maneira definitiva e perfeita, né, para nos lavar, para nos limpar de todos os nossos pecados. O sangue de animais jamais pôde lavar, limpar o homem, purificar o homem, sim apenas encobrir, né? Mas Jesus, que veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo o sacrifício perfeito, ele veio para nos lavar através do seu sangue. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, nos limpa, né? Ele nos lava, nos deixa limpo. Então, o sacrifício, né, quem foi entregue foi Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para lavar, para purificar-nos de todos os nossos pecados. O que foi necessário para que a ira de Deus fosse desviada de nós? Veja bem, houve uma intervenção do próprio Deus, né, no sacrifício do seu Filho, para propiciar, né, um meio de nos livrar da sua própria ira. Então Deus mesmo criou, né, ou providenciou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que a ira dele fosse derramada sobre o próprio Filho, né? E com isso ela seria desviada de nós, né? Nós estaríamos livres. É óbvio que a ira de Deus só é desviada daqueles que aceitam o sacrifício, né, oferecido por Deus, nesse ponto, né, aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né, para livrá-los da ira de Deus. Lá em Romanos 5:1 fica bem claro isso, né? Diz lá o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, a ira dele já não pesa mais sobre nós. Romanos 8:1 também, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esses textos mostram de forma clara que Deus providenciou o meio pela qual a ira dele seria desviada de nós. Lá em Isaías 53, o profeta, né, esclarece ali, deixa de forma clara, dizendo que agradou o Pai moê-lo, fazendo enfermar. Ou seja, a ira de Deus, ela foi derramada sobre o Filho, sobre o próprio Filho, Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar. Então,
o que é necessário para que a ira de Deus fosse desviada de nós, aplacada de sobre nós. Foi preciso haver a propiciação, né? Alguém se colocou, né, no meio para que a ira fosse atingisse esse que se ofereceu para estar ao nosso meio. E o sangue de Jesus, né, é o que lavou as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então nós podemos dizer que a propiciação é o resultado da graça e misericórdia de Deus sobre nós. Então esse é o primeiro tópico. Agora vamos aí, de forma mais aprofundada, estudar um pouquinho mais. Propiciação, ela acontece no templo. Já falamos, né, o significado da propiciação, né? Propiciar significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. No tabernáculo ou no templo, feito por ordem do Senhor, havia o propiciatório, né? E lá também havia uma lâmina de ouro sobre a qual o sangue de animais era oferecido pelo pecado. No texto de Êxodo 37, verso 6, diz assim: fez também o propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Agora Levítico 16, 14 diz assim, agora vai exemplificar como deveria ser feito o sacrifício. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório do lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Ora, tudo isso Jesus fez lá na cruz, né, do Calvário, derramou até a sua última gota de sangue. Pois bem, ali, né, dentro do tabernáculo, ali era feita a propiciação, ou seja, a pacificação de Deus, né, com o pecador. Ali, naquele momento do sacrifício, o sangue oferecido ali era para aplacar a ira de Deus sobre a nação, sobre o povo, né, de Israel. E então Deus, aceitando o sacrifício, a ira dele era desviada do povo temporariamente, até que viesse o sacrifício perfeito, que é o sacrifício do seu filho. Então, lendo aqui, irmãos, Romanos 3, 24 e 25, né, Paulo aqui vai mostrar como foi proposto por Deus, né, o derramar do sangue do seu filho, como propiciação pelos nossos pecados, e o que foi aceito por Cristo. Então, Romanos 3, 24 e 25 diz assim, a quem Deus propôs, né, na propiciação. Deixa eu ler aqui no texto, né, pegar aqui o texto bíblico, Romanos capítulo 3, 24 e 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a proposta feita por Deus a Jesus, que no derramar do seu sangue, ele então perdoaria, né, deixaria impunes os pecados, tanto aqueles que foram cometidos anteriormente, quanto os posteriormente, ou seja, depois de Jesus, Deus deixaria impune, desde que o pecador aceitasse o sacrifício perfeito de Jesus. Agora, em 1 João, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, João escreve assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Olha agora, redobre sua atenção, versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Jesus, irmãos, ele é a propiciação, né? Ele é a propiciação, ele é o sangue que foi derramado para nos lavar, para nos cobrir, né? Jesus é a propiciação porque ele cobre, né? E ele também é o sangue que lava. Agora veja bem, 1 João 4,10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós,
e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa interessante, né? É nisso que está o amor de Deus. A Bíblia fala que Jesus é a expressão exata do amor de Deus, porque ele revela o tamanho do amor de Deus. Veja que João, quando vai expressar esse amor, no capítulo 3 do seu evangelho, ele não consegue encontrar palavras no dicionário, né, humano, que expresse, que explique este amor. De tal forma, então, ele expressa usando a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus está demonstrado a nós através do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É interessante isso, porque abre aqui um leque, né? Porque a gente às vezes pensa que Deus amou-nos e por isso providenciou um meio para salvar-nos, né? Não, mas a coisa é muito maior. É por isso que o texto da lição começa dizendo que como poderemos ignorar ou como podemos rejeitar uma tão grande salvação? Porque nela não está só embutido um meio para nos salvar da perdição eterna, ou do pecado, ou da morte eterna. Não, né? A salvação é apenas uma das partes inserida no plano de salvação de Deus a nosso respeito. Ali nós temos o perdão dos pecados, nós temos a reconciliação, né? Ou seja, podemos desfrutar novamente da glória de Deus, temos a presença do Espírito, a presença do Filho, a presença do Pai em nossos corações, né? Temos aí os benefícios alcançados através da promessa de Deus a Abraão, temos aí as promessas de Deus espirituais, temos aí o direito a um novo corpo, né? Um corpo glorioso, temos aí o direito de ser curado, ser transformado, ser libertos e inúmeras outras coisas, né? São os benefícios que emanam da cruz, ou que derivaram da cruz, do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, é um plano muito bem elaborado e muito grande que nós vamos discorrer aqui hoje de uma forma bem clara para você poder entender aí a dimensão, a profundidade, a largura, o comprimento de todo esse plano de salvação. Pois bem, vamos seguir aí. Quer dizer então que Deus se enraivece? Alguém pode perguntar, né? A resposta é sim, né? Deus se enraivece, Deus, a Bíblia fala sobre a sua cólera, né? Sua ira. Inclusive, né, nós estamos se aproximando aí do tempo onde a manifestação da ira de Deus está por vir, né? Então a gente precisa se atentar para isso. Então nós vamos aqui já para esse segundo ponto, né? Se Deus se ira, se Deus se enraivece, que ofertas têm de ser feitas para apaziguar sua ira? Fica aí a pergunta, né? É o que nós vamos estudar agora no segundo tópico. Amém? Segundo ponto, né? A ira requer propiciação. Então, se Deus se enraivece, Deus fica irado, né? A ira, ela requer propiciação. Daí, a propiciação, né? Ter sido criada por Deus. A propiciação, ela aplaca a ira. Precisamos buscar a essência destas palavras, ira e propiciação, para encontrar a doutrina pura da santa ira de Deus, do seu alto sacrifício amoroso em Cristo e da própria iniciativa de desviar sua ira. A ira requer propiciação. A propiciação aplaca a ira. Jesus foi designado por Deus como remédio para a culpa universal da humanidade. A ira de Deus é causada pela sua intolerância ao pecado, sob quaisquer forma ou manifestação. O pecador nada pode fazer, ou dizer, né, ou oferecer para compensar seus pecados ou afastar a ira de Deus. Então veja bem, no princípio, né, pela desobediência de Adão e Eva, suscitou a ira de Deus sobre a humanidade. E o que é que eles podiam fazer para aplacar a ira de Deus? Nada. Eles não tinham condições de oferecer algo que agradasse a Deus. Afinal de contas, né, eles já eram pessoas agora, pelo pecado, imperfeitos. E como um imperfeito pode agradar a um perfeito, né, que é Deus? Então,
era necessário que alguém perfeito, né, se manifestasse para este perfeito oferecer perfeito sacrifício para agradar, né, a Deus perfeito. Então, a única maneira era Deus enviando o seu Filho, e Ele mesmo propiciou, né, a vinda do seu Filho, para oferecê-lo como propiciação, né, como alguém que se colocasse oferecendo o sacrifício perfeito em nosso lugar, para que fosse então aceito o sacrifício e nós então perdoado, tendo desviado a ira de Deus de sobre nós. Então, a propiciação, né, ela é algo criado pelo próprio Deus para desviar a sua própria ira, né, de sobre nós. Agora, no terceiro ponto, nós vamos falar aqui sobre Deus é a graça e a misericórdia. Então, Deus é a própria graça e a própria misericórdia, né? A Bíblia diz que Deus, que é amor, em sua misericórdia e graça, tomou a iniciativa para reconciliar o pecador com Ele, né? Assim sendo, sua justa ira foi apaziguar, né, pelo fato do próprio Filho, né, do próprio Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, ter tomado o nosso lugar e morrido por nós. Então, veja bem, irmãos, Deus, sendo Deus amor, né, Deus de amor, Ele, em sua infinita misericórdia, né, o que é a misericórdia? Misericórdia é algo que Deus tem, né, de nós. A misericórdia eu mereço receber tal penalização, tal castigo, mas a misericórdia não permite que Deus me dê o castigo. Em contrapartida, a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, né, porque eu não tenho condições de merecer, mas pela graça de Deus, Ele me dá o que eu não mereço. Então, esses dois adjetivos aí, essas duas qualidades, essas duas atribuições de Deus, elas agiram em nosso favor, né? E Deus então propiciou através da sua graça e da sua misericórdia uma maneira de apaziguar sua ira de sobre nós e ainda nos recompensar, né? Não nos dando o que merecíamos e dando o que não merecíamos. Daí, né, esse Deus ser um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça infinita. Agora veja bem, irmãos, Romanos 3,25 diz: ao qual Deus propôs na propiciação pela fé no sangue no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, a graça de Deus, ela nos alcança, né, pelo próprio Deus, né, através da justiça que Ele pratica na pessoa do seu Filho, né, oferecendo em nosso lugar, e sendo Ele então o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus pratica a justiça, sendo justo, né, em seu próprio Filho, e justifica aquele que crê no seu Filho, né, para que ele possa então ter o direito de ter o acesso a Deus novamente. Agora nós vamos para o segundo quadro, né, na introdução ao segundo tópico, que fala sobre redenção. A figura que vai aparecer aí agora para você é a figura de um mercado, né, porque redenção significa o quê? Comprar de volta, né, comprar, resgatar, reaver, né? Então, aparece aí a figura de um mercado, porque é no mercado que a gente faz esse tipo de transação, né? Então, redenção, ela pode ser estendida como uma transação comercial, um negócio, né? Nós fomos redimidos, fomos resgatados, comprados de volta. A Bíblia diz que nós já pertencíamos ao império das trevas. Não havia, em Romanos 3, 23, se me falha a memória, vou ler aqui diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não pertencíamos mais à glória de Deus.
não éramos mais a sua glória. Então, Deus providenciou um meio para nos comprar de volta. O preço pago, né, foi o preço de sangue. E o preço não foi pago a Satanás porque ele não tem direito sobre nós. O preço foi pago ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Foi o que nós acabamos de ler aqui, Romanos 3:25, né? A qual Deus fez a proposta, né? E Jesus aceitou. Então, Jesus nos comprou de volta para o próprio Deus. E essa transação, né, ela é feita entre Deus e o próprio Filho, Jesus Cristo. Então, o preço pago, né, todo mundo sabe, é o preço de sangue. Jesus Cristo, né, ofereceu o seu precioso sangue como Cordeiro de Deus. Quando uma pessoa é redimida, redobre sua atenção agora, porque há um princípio aqui que a gente precisa entender de forma bem clara, porque ele faz parte do plano de salvação. Então, quando uma pessoa é redimida por outra, essa pessoa que foi redimida, ela passa a pertencer a quem o resgatou, né? E é por essa razão que somos considerados propriedades peculiares de Deus, marcados com o seu selo, né, para resgate na sua vinda. Então, todo aquele que aceita Jesus, está lá em Efésios 1:13, que eu vou ler aqui agora, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, é o selo de Deus para a nossa vida. O que esse selo significa? O que este Espírito significa? Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, né, Deus, pelo fato de nós aceitarmos a Cristo, Deus então nos readquiriu, nos comprou de volta, né? Nós aceitamos a Cristo, né? Somos comprados pelo seu precioso sangue, somos justificados por Deus e agora passamos a pertencer a Deus. Houve a redenção, nós somos trazidos de volta para a presença de Deus e agora nós somos propriedade dele. E como sendo propriedade de Deus, ele nos marca com o seu selo, que é a presença do seu Espírito. E a presença do seu Espírito em nós é a garantia que nós temos de que nós pertencemos a Ele e que vamos voltar para a presença dEle. Assim como era no princípio, né, lá no Éden, né, nós agora vamos ser levados pelo Filho à presença do Pai. Então, o Espírito Santo em nós é esse selo, é essa garantia que nós agora pertencemos a Deus. Há um texto bíblico, né, não me recordo aqui agora onde, mas a Bíblia diz que por sermos a propriedade do Senhor, o Espírito Santo habita em nós, e se porventura o inimigo das nossas almas se aproximar, né, o Espírito Santo que está em nós arvora a bandeira, ele levanta a bandeira, tremula a bandeira e indica ao inimigo das nossas almas que agora o território ali pertence ao Senhor e que ele não pode mais se aproximar, não pode mais tomar-nos para ele. Então, fica aí, né? É interessante a gente entender isso e compreender isso, irmão. Nós somos propriedade peculiar de Deus. E logo aí, né, a gente já entende que sendo propriedade de Deus ou sendo pessoas que pertencem a Deus, já não temos mais direitos sobre nós mesmos, né? Nós não temos mais direitos sobre nós mesmos. Isso acontece no ato do batismo, quando a gente morre para o pecado, nasce para Deus, né? Ali a gente toma uma decisão de anular a nossa própria vida para viver a vida que o Senhor nos oferece agora na pessoa do seu Filho. Então, por isso que é necessário haver uma renovação de entendimento, para que a gente possa entender todas essas coisas e não incorrer no erro de que, depois de aceitar a Cristo, querer continuar fazendo a nossa própria vontade, né? Haja visto que fica bem claro no convite de Jesus para vir até Ele, né, o fato dele deixar claro, dizendo assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar de fazer a minha própria vontade. Tomar a minha cruz é assumir a minha morte, ou a morte do meu eu, né? Me crucificar com Cristo. E segui-lo deixar de fazer a minha própria vontade. Quando a gente está seguindo alguém, é porque a gente não sabe chegar ao lugar que queremos ir, mas a pessoa que sabe está nos levando. E aí não cabe nossa opinião, nossa sugestão, porque se a gente não sabe, não tem como opinar. Então é o que Jesus está fazendo. Ele disse para seguirmos. Ele disse em João 14,6 que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é o único que conduz ao Pai. Ou seja, se nós quisermos chegar ao Pai, temos que segui-lo,
sem querer opinar, sem querer optar, mesmo porque não sabemos o caminho. Sabemos quem é o caminho, agora não sabemos como chegar até o Pai, a não ser se Jesus nos levar até lá. Pois bem, agora preste atenção aí. A atitude do indivíduo diante do seu Redentor deve ser de gratidão e de submissão. Quando a gente entende isso, né, esse princípio, logo a nossa atitude diante do nosso Senhor, do nosso Redentor, é de gratidão, porque nos livrou, né, da perdição eterna, e de submissão, né? É fundamental que a gente entenda isso, e isso acontece no ato da redenção. Então, a minha atitude doravante agora é qual? É de gratidão por reconhecer que fui salvo da perdição eterna, e de submissão, porque eu não sei como chegar ao Pai, mas Jesus Cristo sabe, quer me ensinar, está pedindo para que eu siga Ele, né, que eu obedeça a Ele. Aliás, Jesus deixa claro que aquele que o ama de verdade, de fato, é aquele que guarda as suas palavras e as pratica, né? Esse é sensato. Agora, insensato é aquele que ouve, não as pratica, ou seja, esse não ama Jesus e provavelmente esse não vai chegar diante do Pai. Agora nós vamos aí, já no decorrer do primeiro ponto aí, né, da redenção que acontece no mercado. O que significa redenção? Redenção ou redimir significa comprar de volta, como uma transação comercial feita no mercado. É a efetivação de um resgate, né? É o preço pago para alguém que foi sequestrado ser resgatado, ser tomado de volta. Cristo nos resgatou, né, pagando o preço exigido para a nossa liberdade. Aliás, um alto preço, conforme Marcos 10:45, 1 Pedro 1:18-19, que nós já lemos aí. Agora nós vamos entrar no segundo ponto aqui, irmão, que é fundamental para o entendimento, como nós já vimos na introdução falado. Fala sobre de quem nós precisamos ser libertos aqui. Então o segundo ponto começa assim: qual é a situação da qual o homem necessita ser resgatado? Qual é a situação, vou ler de novo, qual é esta situação da qual o homem necessita ser resgatado? O cativeiro da qual fomos libertos é moral, né? Não é físico, não é literal. Ninguém estava algemado, né? Ninguém estava preso em algum lugar para ter sido resgatado de forma física, mas é moral. Por quê? Porque nós fomos dominados, né, pelo pecado, pelo vírus do pecado, que dominou a nossa mente, dominou a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós somos, de certa forma, influenciados pelo mal, né, pelo maligno, assim como aconteceu no Éden, né? O inimigo, ele sugeriu a nós coisas que foi nos afastando de Deus, foi nos levando para longe de Deus, e nós ficamos cativos por essas coisas, porque não são coisas ruins, né? Aliás, o pecado não dói, o pecado é prazeroso, o pecado é, de certa forma, até gostoso, né? Porque ele satisfaz a nossa carne, satisfaz o nosso ego, satisfaz as nossas vontades. Então, Satanás foi dando-nos coisas que nos foi afastando de Deus, e nós ficamos cativos por essas coisas, ficamos aprisionados por essas coisas. Daí o cativeiro ser moral, né? Essas coisas ofenderam a moral de Deus, ofenderam, né, a Deus. Então, nós precisamos ser resgatados de nós mesmos, né? De nós mesmos. Daí, né, Deus ter oferecido a nós a renovação do entendimento, para que nós sejamos libertos. Jesus disse lá em João 8,32, que a verdade é que nos libertaria, e a verdade é a palavra de Deus, é o conceito, é a doutrina, é aquilo que Deus vem nos ensinar através da palavra, através do verbo, que é Cristo, que se fez carne, através do seu testemunho, através da sua vivência neste mundo, né? A Bíblia fala em Hebreus 12, né, que nós devemos olhar para Cristo, é o nosso modelo, né, é o nosso exemplo, e é só seguindo a Ele, é só olhando para Ele, é só fazendo o que Ele está falando, é que nós vamos libertar-nos de nós mesmos. Então, o cativeiro da qual nós somos libertos é moral, formado por aquilo que aprendemos longe de Deus, e que nos leva a transgredir, tendo como salário o pecado, que gera em nós a morte. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, através de Cristo Jesus, é a vida eterna. Então,
O pecado, ele gera nós a morte. E era nesse ciclo vicioso que nós estávamos caminhando, né? Cegos em direção ao inferno. Mas Cristo nos libertou, quebrando este ciclo, fazendo cair dos nossos olhos a cegueira espiritual, né? A cegueira maligna que o inimigo colocou nos nossos olhos. E então, quebrando as cadeias da nossa mente, né, aprisionada, enviando o seu Espírito, né? O seu Espírito para nos convencer dos nossos erros. A Bíblia diz que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, Deus, quando ele quebra essa cegueira espiritual, Ele envia o seu Espírito para nos convencer de que nós estamos errados, que nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador e ter a nossa mente renovada. Então, o Espírito vem para nos convencer dos erros, dos pecados, aceitando o sacrifício feito para pagar a nossa liberdade, né? E nos oferecer uma nova identidade, uma renovação da nossa mente, para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que é assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a gente precisa se libertar da gente mesmo e se tornar essa nova criatura em Cristo Jesus. Só que para se tornar uma nova criatura, é preciso negar a velha. É preciso sacrificar a velha no altar do Senhor, né, e permitir, né, porque tem muita gente que sacrifica a velha, mas não permite que a nova seja renovada, né, pela orientação do Senhor. Ele sacrifica o eu, entre aspas, né, mas continua vivendo o velho eu, o velho homem, né? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, né? Isso são resquícios da velha criatura. Ela até tende a surgir. Paulo disse que quem me livrará do corpo dessa morte? É um fato, né? Nós tomamos essa decisão de nos sacrificar, mas ainda continuamos a habitar neste corpo, né, que está aí com o pecado, com o vírus do pecado. Então, é uma luta diária. Todo dia eu preciso fazer morrer o velho eu, o velho homem, e renovar a minha mente na meditação da palavra, na instrução da palavra, no conhecimento da palavra, para que Cristo, que é a palavra, possa nascer em mim, né? O salmista diz: gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, irmãos, nós somos feitos, nós somos formados, nós somos aquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos, né? Então, não há como eu ser uma nova criatura em Cristo pensando nas coisas velhas, da velha criatura. Para mim ser nova criatura, eu preciso pensar nas coisas novas, né? Lá em Colossenses 3, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: de fato, se é verdade que você morreu com Cristo, então pense nas coisas lá do alto, nas coisas que são de cima. Pense que na sua vida que está oculta com Deus, não nas coisas que são daqui. Pelo contrário, no versículo 5 ele diz: fazer morrer a vossa natureza humana, né? Que são o quê? Pecados, são iniquidades, transgressões, cobiça, inveja, todas essas coisas, né? Mas tem gente que aceita Cristo e continua do jeito que estava. Então, isso significa que essa pessoa ainda não entendeu, ou que ela não tomou a decisão de forma correta, de forma verdadeira. Então, é necessário fazer essa retrospectiva aí e tomar a sua posição, né? Veja bem, essa libertação que experimentamos aqui não é total e definitiva, né? Nós estamos num processo de santificação, né? Aliás, existem três pontos para a santificação, 3 passos para a santificação. A primeira é posicional, né? É quando nós aceitamos a Cristo através de ouvir a palavra, né, e levantamos, nós nos posicionamos: eu não quero viver mais essa vida de pecado, eu quero aceitar a Cristo, quero morrer para o pecado, viver para Deus. Isso se chama santificação posicional. É quando Deus tem, né, a oportunidade de, através da nossa decisão de aceitar a Cristo, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo acontece na decisão de eu fazer morrer o meu eu, no ato do batismo, né? Provavelmente é ali que vai começar o segundo passo, a santificação progressiva, né, como é chamada, no fato de eu entender o plano de Deus, então morrer para o pecado, morrer para o mundo, tomar a minha cruz, né, me batizando ali, e permitir a minha mente ser renovada pelo entendimento da palavra. E é óbvio que nós não vamos aprender isso num dia, nem numa noite, né? É uma constância na nossa vida, cada dia aprendendo um pouco, né, no aprofundamento. A Bíblia diz que nós devemos, Oséias 6,3, conhecer ao Senhor e prossegui-lo em conhecer.
prosseguir em conhecê-lo, né? Então é uma coisa diária que nós temos que fazer. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, não me falha a memória, capítulo 3, que a Escritura, ou toda a Escritura, ela é útil. Para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos tornar homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ora, veja bem, este é um processo que demanda tempo, mesmo porque depende de nós. Eu preciso entender que eu preciso mudar, eu preciso entender que eu preciso renovar a minha mente. Não é apenas uma ação de Deus, como no princípio, né? Quando a gente toma a decisão, Deus faz o que tem que ser feito, tira a gente do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Essa segunda posição, essa segunda decisão, ela depende muito de mim, única e exclusivamente de mim, né? No meu entendimento, na minha concepção de querer renovar o meu eu, de não querer viver mais como vivia a velha criatura, tomando decisões de forma aleatória, de forma precipitada, de forma emocional, de forma racional, né? Ela precisa ser seguida na orientação do Espírito. Lá em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Não basta eu dizer que estou em Cristo Jesus. Jesus disse que as palavras dele, elas permanecem, né, ou elas permanecem naqueles que de fato o amam, pois põe em prática. Então, a condenação não vai estar para quem está em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a sua própria vontade, e sim segundo a orientação do Espírito. Foi para isso que ele foi enviado. Jesus disse em João, no capítulo 14, né, que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria a toda a verdade, né? E nos faria não somente lembrar as verdades que Jesus nos ensinou, mas nos fazia entender a verdade que estava escrita. Então a gente precisa permitir que o Espírito Santo renove o nosso entendimento e desejar isso, e buscar isso. Então esse é o segundo passo. E o terceiro, que é o que nós estamos falando aqui, é o último passo, é o definitivo. E o texto está dizendo aqui que esse último passo acontecerá no momento em que o vermos, no momento do arrebatamento da igreja, o que está prestes a acontecer. Então nós temos dois textos aqui para compartilhar com você. O primeiro é Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Ora, só pratica boas obras, né, e é zeloso e especial aquele que permite ter a sua mente renovada. Jesus disse que não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água, né? Ou você é água boa ou não é água boa. De uma árvore não pode fluir dois tipos de fruto, o fruto bom e o fruto ruim. Então, nós estamos nesse processo, né? Agora veja bem, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, né? Tomamos a decisão, estamos no processo do segundo passo da santificação progressiva, então somos filhos de Deus, porém, ainda não é manifesto o que havemos de ser, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier em nuvem buscar a sua igreja, nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele o veremos. Amém? Então, lembrando, né? Nós somos o que vemos, somos o que pensamos e somos aquilo que ouvimos. Então, este é o segundo passo que fala sobre a redenção. Agora nós vamos para o terceiro, que é quem permanece resgatado. O terceiro ponto aí é quem permanece resgatados. Olha só, o nosso resgate é Cristo, né? O nosso resgate é Cristo. Desta forma, pertencemos a Ele. Isso deveria nos motivar como cristão a uma vida de santidade. Então, quem permanece resgatado? Aquele que põe em prática, né, os 3 passos de santificação, aí pelo menos 2 passos, o último vai ser quando nós o vermos. Então, se Cristo é o nosso resgate, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a medida da estatura que nós devemos atingir. Lá em Romanos 8, 29 ou 28, não me falha a memória aqui, a Bíblia diz que Deus nos predestinou, né, não a salvação, mas a sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus estabeleceu um critério de santificação. Qual é? Sermos parecidos com Cristo, sermos a imagem do seu Filho, né? Se nós olharmos por esse ângulo, muitos de nós vamos perceber o quão distante estamos de nos tornarmos semelhante a Cristo.
Mas essa é a medida pela qual Deus estabeleceu de santificação para nós. Então, nós precisamos estar bem parecidos com Cristo. Vamos lá. Então, essa é a medida, né? Agora, eu quero deixar aqui 2 textos, né? E isso, né, deveria nos motivar a uma vida de santidade. Primeiro texto, 1 João 3,9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Olha aí. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele, ou seja, Jesus, que é a semente, que é a palavra, né, permanece nele. Então, como que Jesus vai permanecer em mim se eu permaneço no pecado? Não tem como. Onde Deus está, o mal tem que sair. Né? Se Jesus entrou de fato na nossa vida, o pecado ele vai ser extinguido de nós. É óbvio que ele vai saindo gradativamente, porque ele vai saindo conforme a renovação do nosso entendimento. Em 1 Pedro, se não me falha a memória, ou 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro começa lá expressando as seguintes palavras, né? A todos que receberam fé igualmente a nossa, graça e paz vos sejam multiplicados, no pleno conhecimento da verdade. Né? No versículo 3 ele disse assim, que as muito grandes e ricas promessas de Deus, que são trazidas a nós através do seu Espírito, elas vai renovando o nosso entendimento de uma tal forma que nós vamos nos desvencilhando do pecado. Nós vamos nos desvencilhando do pecado, ou seja, o meu entendimento vai sendo renovado e eu agora já sei me livrar do pecado. Eu sei os laços, eu sei as artimanhas, eu sei as setas, os dardos, aquilo que vem para me destruir. E eu, no meu entendimento, no meu conhecimento espiritual, na graça e na paz que foi revelado pelo conhecimento, eu vou me desvencilhando, eu vou desviando do pecado. E isso vai trazendo para mim algo maravilhoso, porque a Bíblia diz no final deste capítulo aí, o seguinte, que eu tendo esse entendimento, eu já não sou mais cego, né? E a minha entrada no reino eterno será amplamente suprida. Eu já não sou mais inoperante nem inativo, eu sou operante e praticante da palavra, sou ativo, eu frutifico, né? E com isso, eu vou ter minha entrada amplamente garantida no reino eterno. Então, é necessário que haja esse entendimento. Então, aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora, no versículo de número 10, diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, a diferenciação entre ser filho de Deus ou filho do diabo é o fato de não pecar ou de pecar. Se eu não peco, se eu faço o máximo para não pecar, eu sou considerado filho de Deus. Agora, se eu vivo na prática do pecado, eu sou filho do diabo. Está caracterizado, esse é o critério que Deus estabelece através da sua palavra. Né? Como eu sou considerado filho de Deus? Como eu permaneço resgatado? Não pecando. O pecado, a partir do momento que eu aceito a Cristo, ele pode acontecer na minha vida, mas de forma acidental. Né? Não teve como evitar. Agora, se eu vivo na prática do pecado, logo Cristo não habita em mim, e não teve nenhuma conversão em mim. Então, que você tenha esse entendimento aí. Agora nós vamos aí ao terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a justificação. E a justificação acontece aonde? Ela acontece no tribunal. Então vai aí a imagem, né, a imagem do tribunal, porque a justificação, ela só acontece lá no tribunal. Então vamos lá. O que significa justificação? Significa o condenado ser absolvido, considerado inocente, né, diante de uma justificativa legal, cabal, né, uma prova cabal de que ele de fato está justificado. No tribunal, isto funciona através de um advogado que comparece perante o juiz com a finalidade de inocentar o culpado. E Jesus é este advogado, que comparece diante do Supremo Juiz, que é Deus, sentado no seu trono, e que está ali para nos justificar. Né? A prova cabal de que você que aceitou a Cristo, é justificável e é inocente, está nas mãos de Cristo. Né? A obra redentora, ela é simbolizada através das mãos de Cristo. Lá estão as marcas, as feridas que ele
a obra que ele realizou em nosso favor. Então, toda vez que nós erramos e reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão, conforme João 9, né? Um advogado, Jesus Cristo justo, junto ao Pai, que intercede por nós. Toda vez que nós erramos e reconhecemos nossos erros e confessamos eles ao advogado, Jesus Cristo, o justo, ele comparece diante do juiz, o Pai, né, e apresenta ali a obra vicária feita por nós na cruz do Calvário. E diante da prova cabal, que são as suas mãos apresentadas diante do Pai, nós então somos justificados, né, por Deus, ou seja, a ira dele é desviada de nós e nós permanecemos resgatados. Então, em razão da justificação que aconteceu pelo seu sangue, né, na cruz do Calvário, tendo como prova cabal suas mãos furadas, ou seja, o preço pago para nos inocentar diante do Supremo Juiz, que não só nos declara justo, como nos recebe como seus filhos. Olha só, irmãos, veja aí, né? Deus não só nos declara justo, como também nos recebe como seus filhos. Então nós vamos aí ao primeiro ponto da justificação. Como já falamos, né? A justificação ela acontece no tribunal. Justificação é o oposto de condenação. É o juiz considerando o acusado inocente. Deus, o juiz, além de considerar o pecador inocente, né? No sentido de esse ter se arrependido e aceitado a Cristo, né? Então, esse que invocou o advogado, que aceitou a Jesus como seu advogado, ele é considerado por Deus inocente. Então, concede-lhe uma posição justa perante ele. Aquele que Deus declara inocente, né, ele não só o declara inocente, como concede uma posição justa perante ele. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 18, que nós vamos ler aí. Romanos 5, 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora, Romanos 8, 34 diz assim também: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, veja bem, a partir do momento que o juiz, ou seja, Deus, nos declara inocente, quem é que vai intentar acusação contra nós? Ninguém, acredito eu que ninguém seria louco bastante para discordar do Supremo Juiz, né? Ninguém seria louco bastante para ir contra a decisão do Supremo Juiz, né? Deus, através da obra vicária de Cristo e da nossa aceitação a Cristo, né, aceitando a Cristo, Deus nos declara justo. E o texto de Romanos 8, né, Paulo vai a essa máxima dizendo: quem é que vai intentar acusação contra nós? Se é Deus quem nos justifica, né? Ou antes, Cristo quem morreu para que nós fôssemos justificados. Então é comprar uma briga aí muito grande com Deus e com Jesus. Agora, no segundo ponto, irmãos, ele apresenta Jesus como nosso advogado, né? Nos justifica diante do Pai. Então 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, irmãos, aqui fica um aviso, né? Um lembrete a nós. João, né, que esteve com Jesus, ele escreveu isso para que a gente lembrasse, né? Ele disse assim: nos exorta a não pecar. Porém, se por algum motivo ou outro, né, a gente acabar pecando, ele nos lembra que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? E ele nos lembra também que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus não só é o nosso advogado, mas ele é a propiciação, ou seja, aquilo que nos cobre, aquilo que se coloca no meio entre Deus e nós, pecadores, né? Ele é aquele que intervém, o intermediário, o intermediador, né? O pontífice aí, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Então, ele está nos lembrando que Jesus não só é um advogado, mas ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente, dá um lembrete aí, né? E não somente pelos nossos, mas do mundo todo, né? Nessa última fala de João, ele nos lembra também
que é o último ponto que nós vamos estudar, sobre a reconciliação. Sobre nós pesa a palavra da reconciliação. Nós não temos que somente interceder aí pelos nossos pecados, para que Jesus interceda por nós e nos justifique, mas também devemos orar ou transmitir essa palavra a outras pessoas que ainda estão debaixo da condenação, porque sobre nós pesa a palavra da reconciliação. O perdão não é só para mim, o perdão é para todos, para toda a humanidade. Então, como liberto, eu tenho a incumbência, a responsabilidade de também transmitir essa palavra de reconciliação, porque ela foi outorgada a nós, né? A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer isso, mas Deus colocou sobre nós essa responsabilidade. É por isso que Jesus disse em Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado, tomou sua decisão. Então, sobre nós pesa essa responsabilidade. É por isso que João diz que não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Agora veja bem, essa justificação recebemos-la pela fé em Cristo, né? Como Paulo diz em Gálatas 2,16. É por isso que precisamos pregar a palavra, porque a palavra traz a fé, e a fé é o meio pela qual nós recebemos a justificação, ou a Cristo, né, que vai nos conceder a justificação. Então diz assim, Gálatas 2,16, antes o pecador agora perdoado e aceito por Deus, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, está bem claro aqui, irmãos, neste texto de Gálatas, que não há como o homem providenciar o meio da sua própria justificação. Veja bem, nós estamos falando da lei, de uma lei estabelecida por Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é, mesmo que eu, né, cumpra todo o requisito da lei, isso não me tornaria justo, né? Mesmo porque não seria possível eu guardar, ou eu cumprir toda essa lei, né? Ou eu obedecer toda essa lei. Em algum ponto eu erraria, e eu estaria errando a lei toda, e cairia em descrédito diante de Deus, e o meu sacrifício não seria aceito. Então, é necessário, aí o único caminho, o único meio é Cristo, né? Por isso que nós não podemos ignorar tão grande salvação, que é de graça, né? Pela graça, né? E é através da graça. Então eu preciso receber a Cristo, eu preciso entender que não há como, não há nenhum meio pela qual eu possa me salvar, senão pelo sacrifício de Cristo e aceitando Ele como meu Salvador. Agora veja bem, através da justificação, Jesus nos tornou membros da sua família, filhos de Deus e descendentes espirituais de Abraão, pelo qual devemos estar ávidos em fazer o bem. Olha só, olha aí a mudança, né? Nós não fazemos boas obras para ser salvos, nós fazemos boas obras porque somos salvos, né? Ou seja, fazer boas obras é um resultado da minha conversão, é o resultado da minha salvação. É por isso que Tiago vai expressar que se eu digo que tenho fé, mas não tenho obras, né? Logo a minha fé é morta, porque a fé, ela produz obras, né? A fé, ela produz obras. Então eu não faço obras para demonstrar minha fé, eu faço obras porque tenho fé, então, e creio, né? Então o texto de 2 Timóteo, ou melhor, Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, preste atenção, para nos remir de toda a iniquidade, não é de parte da iniquidade, mas de toda a iniquidade, de modo que a iniquidade, ela não pode residir mais no meu coração. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que eu pratico, que desagrada a Deus, toda a falta de moral, a falta de conceitos, né, morais, de princípios, né, que Deus estabelece através da sua palavra, que eu não devo transgredir, né? Então eu preciso que toda a iniquidade seja tirada de mim, ou seja, todo engano, toda malícia, toda a ira, toda a contenda, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que é do mal, deve ser tirado de mim, né? E purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olha só, há aqui pelo menos 4 qualidades que Deus estabelece, né? Purificação, que é a lavagem pelo sangue, né? Um povo seu, né? Propriedade peculiar de Deus, e
e povo especial, né? O que é um povo especial? Um povo diferenciado, um povo separado, né? Zeloso, ou seja, que mantém, né? Mantém aquilo que decidiu viver, aquilo que decidiu seguir como orientação, como regra de fé, né? E de boas obras. Ou seja, boas obras aqui é o resultado da minha decisão, é o resultado daquilo que eu decidi fazer. E ela é exemplificada através das obras. E as obras, elas denunciam a fé, ou denunciam aquilo que eu creio. Fé é o quê? Fé é a minha crença, é aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E as obras é o resultado do que eu acredito. Então, é isso que Deus espera de nós. Agora, Tito 3,8 diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha só, fiel é a palavra, né? Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Ou seja, a palavra, irmão, ela é Cristo. Então, por isso ela é fiel. Ela não falha. A Bíblia diz que ela é inerrante, infalível, imutável, né? Deus vela por ela. Jeremias 1,12 diz: eis que vela pela minha palavra para que ela se cumpra. Então a palavra, ela é fiel. E por que Tito está dizendo aqui, ou por que Paulo está dizendo a Tito aqui que a palavra é fiel? É que ela não vai cair por terra. Ela tem que cumprir os requisitos, ela tem que cumprir as ordenanças que ela estabelece. De forma que, se eu aceitei a Cristo, que é a palavra, que é a semente que está crescendo dentro de mim, que é a renovação do meu entendimento, nós temos que afirmar isso, nós temos que mostrar isso através das nossas atitudes, através das nossas obras. Então ele está dizendo: fiel à palavra, e isto quero que deveras afirmes, através das suas práticas, através das suas obras. E ele diz: para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Paulo está falando a Tito, né? Este é um oficial dentro da igreja, né? É alguém que está à frente. Então, através da aplicação de Tito, né? Sobre a palavra que ele recebeu, sobre a orientação que ele recebeu, a prática dele dentro da igreja vai fazer com que os demais creiam, né? Pela prática, pela obra que ele está realizando, por aquilo que ele está fazendo. É o que Paulo está dizendo: para que os que creem em Deus também procurem aplicar-se às boas obras. E estas coisas são boas e proveitosas aos homens, né? Então, de uma certa forma, Paulo está falando aqui que a liderança da igreja, ela tem que ser a primeira a exemplificar essas boas obras na prática, para que os demais possam seguir, e isso vai se tornar em coisas boas e proveitosas aos homens. E os que estão em Cristo, nada pode separá-los do amor de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Romanos 8, né? Paulo diz lá que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem fome, nem morte, nem espada, nem frio, nada, nenhuma criatura, nem anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Romanos 8 diz assim: 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu não ando mais segundo a minha própria vontade, mas ando segundo a orientação do Espírito que habita em mim. Entenda isso, irmão. Quando você entender isso, vai ficar mais fácil, né? Você já não deve andar mais segundo a sua própria vontade, suas próprias emoções, mas andar segundo a orientação do Espírito. Foi para isso que ele foi outorgado a nós, foi para isso que ele foi derramado, foi para isso que ele foi dado a nós. Jesus disse que o Espírito Santo, ele rogaria ao Pai que nos enviaria o Espírito Santo para que ele nos guiasse a toda a verdade, para que ele nos guiasse, para que ele nos ensinasse a tudo aquilo que nós deveríamos fazer. E se porventura esquecêssemos de alguma coisa, ele nos faria lembrar de todas as coisas. Então, ele é o nosso tutor, o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. Então nós precisamos entender isso e clamar a ele, e conversar com ele, falar com ele, pedir a orientação dele, seja em qualquer momento, né? Quando a gente vai mal na escola secular aí, o que o pai e a mãe precisa fazer? Precisa contratar um professor particular para dar orientações. Foi isso que Jesus fez, irmão, né? Ele, quando a gente está indo mal aí, né, nós temos quem? Esse professor em particular, o Espírito Santo. Ele está aí, é de graça, está a um dobrar dos nossos joelhos, a uma oração.
clamar a Ele, chamar a Ele, né? Ele vai revelar, Ele vai orar com nós. Lá em Romanos 8, né, 28, se não me falha a memória, 26, diz lá que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele nos ensina a orar porque não sabemos orar como convém. Ele nos guia à verdade. Ele é o nosso professor, o nosso tutor. Então, a gente tem que entender isso. Agora, nós vamos aí para o último tópico, né? A família, né? Então, nós vamos apresentar a figura aí, a última figura, que é a de uma casa, né? Porque quando fala de reconciliação aqui, fala de mais perto, sabe? De família, de laços familiares, né? Deus nos trazendo para perto dele, para os seus filhos, nos chamando de filho e nos trazendo para junto dele. Então a casa aí representa a família. Aí vamos lá, o que é reconciliação? Reconciliação é a restauração de um relacionamento que outrora estava quebrado, que outrora foi desfeito, né? Então, reconciliação é mostrar que o relacionamento do homem com Deus foi quebrado quando o homem pecou. Porém, o sangue de Jesus Cristo na cruz é o que promoveu essa reconciliação. Através do sangue, nós somos purificados, fomos limpos, fomos lavados, né? A ira de Deus já não está mais sobre nós, né? Ele já olha para nós de maneira diferente, já não mais como pecadores condenados, e sim como filhos arrependidos, né? E agora o seu olhar muda, né, para conosco, e ele deseja no seu coração uma reconciliação, uma aproximação. Agora ele já está nos tirando da condição de Romanos 3, 23, né? E nós já não estamos mais destituídos da sua glória, agora ele está nos aproximando dele para nos fazer desfrutar da sua glória, né, daquilo que ele tem para nos dar. Nós agora estamos nos tornando herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então essa reconciliação, ela é promovida pelo sacrifício, né? O sangue de Jesus é que promoveu essa reconciliação, porque se não houvesse a limpeza, a lavagem, nós estaríamos ainda debaixo da ira de Deus. Então a reconciliação não deve ser somente entre Deus e o homem, ela também deve acontecer entre os homens, o que dá surgimento ao corpo de Cristo, a igreja. Olha só, irmão, como que Deus é sábio, né? Deus, podemos dizer que matou 2 coelhos numa cajadada só. O que Deus fez? Ele nos reconciliou através do sacrifício de Cristo, né, para junto dele, porém, ele coloca algo aqui interessante, que a gente tem que observar, que na reconciliação para com ele, primeiro nós precisamos reconciliar uns com os outros, né? Deus não aceitará a nossa reconciliação se não houver reconciliação entre nós. Ele condicionou o perdão dele a nós, o nosso perdão ao nosso próximo. Porque lá João vai explicar, ele diz assim: como eu posso dizer que amo a Deus se aborreço o meu irmão, se odeio o meu irmão, né? Ele disse: aquele que odeia o seu irmão ainda está em trevas, ele não conhece a Deus. Porque como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo e odeio o meu irmão a quem vejo, e esse irmão é a imagem e semelhança de Deus? Então seria de uma certa forma uma hipocrisia da minha parte dizer que amo a Deus e aborreço o meu irmão. Outra, em contrapartida também, a dívida que nós temos para com Deus, ela é impagável. É impagável. Como eu disse aqui, jamais o ser humano conseguiria produzir uma obra ou fazer algo que viesse a agradar a Deus de forma que Deus o perdoasse da sua transgressão. O nosso perdão não é adquirido através das nossas obras, ele não é adquirido através da nossa prática de obras diante de Deus. Não, ele é concedido a nós pela aceitação do sacrifício de Cristo, de modo que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos porque aceitamos a Cristo, e o sacrifício de Cristo é aceito por Deus, é perfeito, e por isso nós fomos libertos, fomos lavados, remidos, né? A salvação é de graça. É de graça. A Bíblia diz que a salvação está junto de nós, está na nossa boca. Se com a nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Agora a obra ela traz a nós galardão, recompensa, pagamento, né? Então nós precisamos aprender a diferenciar uma coisa da outra. Então veja bem, porém Deus condicionou o nosso perdão ao perdão nosso para aqueles que nos ofendem. Está na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então o nosso perdão está condicionado ao perdão do próximo. Veja bem, por quê? Porque se eu não posso perdoar a quem me deve, né, de uma certa forma, pouco, como eu quero que Deus me perdoe devendo muito?
né? Eu não sou capaz de perdoar quem me deve pouco. Então, a gente precisa entender esse princípio aí. E aqui mostra que o nosso perdão, ele está condicionado ao perdão de uns para com os outros. A começar daqueles que compõem o corpo de Cristo, né? Seria demais, né, alguém não perdoar o próprio irmão, aquele que já faz parte do corpo de Cristo. Seria uma coisa inconcebível, né? Porém, a Bíblia vai além. Ela diz que nós devemos não só amar e perdoar aqueles que estão próximos, os domésticos da fé, mas principalmente os de fora, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, né? Então a coisa vai tomando proporção e o nosso amor ele tende a crescer, né? Claro que isso vai acontecer na renovação do nosso entendimento, no crescimento espiritual, né? Eu vou entendendo esses princípios e vou aplicando a minha vida diária. Não é chegar aqui hoje, aceitou Jesus hoje e querer que perdoa lá o assassino, ou seja lá quem for, né? Então não é assim, a coisa vai crescendo gradativamente. A correção começa primeiro pelos da casa, pelos filhos. Então Deus exige de nós que nós perdoamos uns aos outros, os domésticos da fé, para que o corpo seja estabelecido, para que haja união nesse corpo. Aliás, a unção, ou seja, o mover do Espírito, que é o que traz a ligadura, que é o que traz a unidade, ele só acontece quando há essa união, quando há este perdão, quando há essa afinidade entre o corpo, né? Você nunca viu o seu braço brigar com o outro braço, né? O seu olho brigar com o outro olho. Então, nós somos um corpo e nós temos que ter uma unidade, temos que pensar num propósito, temos que ter um só objetivo, né? Que é a edificação do corpo, que é a manutenção do corpo, que é a saúde do corpo. Então, como igreja, né, nós precisamos pensar isso, que os irmãos precisam amar uns aos outros para que o corpo subsista. Jesus mesmo diz que o reino dividido ele não subsiste. Ele vai, por si só, ele vai se destruir. Então nós, como irmãos e igreja, nós precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Assim como Deus nos amou, assim como Cristo nos amou, né, e se entregou por nós, então nós precisamos amar uns aos outros. Com isso, nós vamos aprendendo que, porque amar, irmão, é o seguinte, amar é negar a si mesmo e alegrar o outro, satisfazer o outro, né? Quando um homem declara o amor por uma mulher ou uma mulher por um homem, o que acontece? O que ele coloca à frente? Coloca o desejo do outro, né? Ele está disposto a servir o outro, a lutar pela felicidade do outro, e assim vice-versa, né? No sentido geral, é a mesma coisa no corpo de Cristo, né? Quando eu aceito a Cristo, quando eu digo que amo a Deus, quando eu digo que quero viver esse amor, eu tenho que ter a visão de que eu tenho que negar a mim para alegrar o outro, para satisfazer o outro, para ajudar o outro, e vice-versa, né? Então isso é a unidade, isso é o amor de Deus sendo estabelecido nos seus. Então nós precisamos entender isso como igreja e praticar isso. Eu sei que não é fácil, porque cada um tem um pensamento, é por isso que nós precisamos renovar nossa mente e deixar o Espírito de Deus agir em nós, para que essa unidade possa acontecer. Quando ela acontecer, nós vamos nos tornar um corpo, um organismo, né? Que será indestrutível, invencível. É por isso que Jesus disse que quando o crente chega nesse nível, quando a igreja chega nesse nível, nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. É difícil, mas é algo que precisa ser alcançado. É a santificação. Isso é santificação. Então vamos lá. Através de Jesus, todas as pessoas podem ser reconciliadas com Deus. Então, através de Jesus, todas as pessoas podem ser reconciliadas com Deus. Deixemos o recinto do templo, do mercado e dos tribunais e entremos no recinto familiar. É essa quarta imagem aí que estamos vendo, né? E a mais familiar dos cristãos, provavelmente pode ser também a mais pessoal. Então, o que significa reconciliação? Reconciliação significa restauração de um relacionamento, renovação de uma amizade, né? O que pressupõe que esta tenha sido quebrada, rompida. O Criador e o ser humano criado estavam separados, alienados, né, distantes um do outro. Agora estão reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Romanos 5, 9, 11, que diz assim: logo muito mais agora, têm sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja bem, irmãos, nós éramos considerados, quanto pecador, inimigos de Deus, né? E veja bem, qual foi a atitude de Deus para com esses, entre aspas, inimigos? A maior demonstração do seu amor, a entrega do seu filho. E aí, às vezes, nós temos dificuldade de amar o nosso irmão, né? De amar o nosso irmão que nos faz bem, né? Mas o exemplo vem de onde? De Deus. A Bíblia diz que, sendo nós ainda pecadores, Ele demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos crescer nesse entendimento, né? Nessa graça que vem através do Espírito Santo, o entendimento, para podermos aprender a amar, né? Amar sem reservas, né? Então agora, para a gente prosseguir aí, o segundo ponto fala de Deus Pai Deus como Pai traz os filhos à comunhão. Deus nesta instância tem a figura de pai, né? Tira o juiz, entra o pai, trazendo os filhos à comunhão do lar, né? Qual a função do pai? É de manter um bom relacionamento dentro do lar, né? De construir um relacionamento entre a família. Então Deus agora, Ele assume nesse plano de salvação, nessa tão grande salvação, Ele assume nesse último ponto aqui, o papel de um pai, né? O papel de conciliar, de vamos sentar à mesa, vamos nos reunir, vamos compartilhar, vamos comungar do mesmo pensamento, do pão, da comida, do alimento, e vamos nos unir aqui, né? Vamos ter essa comunhão, né? Isso aí é fundamental, é chamado de reconciliação, né? Quando há uma divergência dentro da casa, né? Dentro da família, é função do pai, né? Chamar as partes e fazer com que haja reconciliação, né? Trazer os filhos ali e fazer com que eles se reconciliem. Não pode, um reino dividido, ele não vai subsistir. Se cada um puxar para um lado, a casa vai cair. Então, o papel do pai ali é fazer isso. É isso que Deus fez, né? Quando nos reconciliou consigo mesmo, né? Providenciando Cristo para nos purificar, né? Para que a sua ira não estivesse sobre nós. E então, para que Ele pudesse então fazer esse último ponto aqui, a reconciliação, nos trazer de volta para Ele. Isso é maravilhoso, né? Isso é glorioso. Deus, na sua infinita sabedoria, providenciou tudo isso. Então, é o Pai aqui trazendo a reconciliação, né? Trazendo a comunhão do lar, trazendo a paz. Aquele que foi justificado, isto é, isento de culpa, agora tem comunhão com o Pai, tem acesso a Ele, né? Especialmente em oração. A gente pode lembrar aqui do filho pródigo, né? Veja que havia uma divergência ali, uma dificuldade entre os filhos. Um não concordava com o pai, pediu para sair, saiu, e o outro continuou na casa, e o pai ele tentando conciliar, né? De repente o filho que saiu volta, e agora o pai o recebe, porque a função do pai é essa mesmo, é trazer a unidade, trazer, o filho estava perdido, mas foi achado, ele estava morto, né? Mas reviveu, e então ele traz para dentro do convívio, prepara a mesa, prepara a roupa, prepara tudo, né? Para trazer esse filho à comunhão, à reconciliação. Porém, o filho que já estava em casa, que não saiu, suscitou nele uma ira repentina, uma revolta repentina, né? E contra o pai, ele expressa que, poxa, tenho feito tudo aqui certinho e o senhor nunca me deu nada, agora fica dando para esse daí e tal, aquela coisa toda, né? E o pai disse, não, filho, tudo que é meu é teu. Então, irmãos, às vezes a gente cria situações, né, por bobagem, né? A gente não procura saber o direito que temos em Deus, o direito que temos em Cristo, e quando surgem algumas coisas, a gente quer culpar o pai, quer culpar a Deus, quer culpar, né, a Deus porque a gente não tem comunhão. Não, o problema está em nós. O pai deixou claro, filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você tem liberdade na casa, você tem autorização para comungar, para desfrutar. E veja que o filho relutante não quis participar, não quis entrar na festa. Isso são coisas que nós precisamos
tirar de nós. Isso são resquícios da velha criatura, são naturezas da velha criatura, que precisa ser extinguido, exterminado de nós. Veja que o filho já estava na casa, ficou na casa, não tinha desejo de sair da casa, mas tinha coisa que precisava ser limpa, ser lavada, ser purificada, né? Iniquidades que ainda estavam no coração dele, ódio, rancor, ressentimento, né? Maldade, e tudo isso precisa ser limpo, e não é diferente nos nossos dias. Tem muita gente dentro da igreja que precisa ser purificado, que precisa ser lavado, que precisa limpar tudo isso para poder sentar à mesa, para poder comungar com o irmão, independente se ele chegou agora, se ele estava lá fora e voltou, independente de qualquer coisa, nós precisamos amar os nossos irmãos, porque se nós não amarmos os nossos irmãos, o amor de Deus não está em nós, né? Então a gente precisa pensar nisso e refletir a respeito disso. Então o Pai, ele faz esse papel, né? Deus também fez a reconciliação entre os homens. Porém, a reconciliação não é somente vertical, entre Deus e o homem. É também horizontal, porque Deus reconciliou uns com os outros nessa nova comunidade. Cristo aproximou pelo seu precioso sangue gentios e judeus. A Bíblia diz que não há diferença entre judeus, gregos, né, troianos, seja lá quem for o povo, agora há uma unidade. Todos agora são considerados filhos. Então Deus quebrou a parede que separava, né? Quebrou, e agora todos agora são considerados, seja gentil ou judeus, povo inicialmente eleito, formando uma unidade nova, que agora fazem parte, são membros, né, do corpo de Cristo e coparticipantes das promessas messiânicas. Efésios 1:3 diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Então, fica claro aqui que Deus não só reconciliou-nos consigo, uma reconciliação vertical, como também uma reconciliação horizontal, onde atinge toda a humanidade. Agora, o quarto e último ponto aqui, como se realizou a reconciliação? Que papel coube a cada uma das partes envolvidas neste processo? Quais são as partes envolvidas aqui? Primeiro, Deus, quem toma a iniciativa, Jesus, né, que proporciona o meio, e nós, os maiores interessados aqui. Então nós precisamos agora, vamos analisar agora, né, como se realizou essa reconciliação e que papel cada um de nós ocupou. Então vamos lá, vejamos o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:18-21, versículo 18: e tudo isto provém de Deus. Então foi Deus que providenciou tudo, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio pela qual nós alcançamos a reconciliação, e aí vem nós, e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus é quem providenciou a reconciliação, preparou o meio, né, preparou o plano. Jesus foi o que executou o plano, e nós que recebemos essa reconciliação, que desfrutamos dela, Deus nos deu um papel, né, que é qual? O ministério da reconciliação. O ministério é serviço. Então, sobre nós pesa agora o serviço de reconciliar os demais. Deus reconciliou na vertical, né, ele e o homem, aquele que já está reconciliado, né, através de Jesus. Jesus é o intermediário, por isso ele morreu entre o céu e a terra, aquele que fez a ponte, o caminho, né? E agora nós temos a responsabilidade de continuar a reconciliação, levando essa palavra que vai reconciliar cada ser humano com Deus. Continuando aqui o texto, versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando-nos consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Daí você não poder dizer que não tem a palavra da reconciliação. Se você não tem a palavra da reconciliação, você não tem Cristo, que é a palavra da reconciliação. Então você pode reconciliar. De sorte que, olha só, somos embaixadores de Cristo, né? Embaixador é o quê? Aquele que vai à frente, representa, de Cristo. Como se Deus por nós, olha só, nós temos Cristo, temos Deus, né, em nós, 2 Coríntios 4, por isso temos esse tesouro em vaso de barro, né, incumbido no ministério da reconciliação. Temos Deus, é como se Deus, através de nós, ou por nós, rogasse, né? Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Então, cabe a nós agora rogarmos aos demais, né? E isso estamos fazendo da parte de Cristo, que as pessoas se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus o fez. Está aí como se realizou a reconciliação. O que Deus fez? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que a reconciliação fosse estabelecida. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Jesus se oferece como sacrifício, né, nós temos agora, ou melhor, Deus tem agora como fazer a justiça, né, aplicar o castigo em Jesus e nos alcançar com a justificação. E Deus é o autor da reconciliação, como nós vimos no versículo 18. E é Ele e dele de quem todas as coisas provêm. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas se passaram e tudo se fez novo. Então, todas as coisas provêm de Deus, que é a reconciliação, que concede a paz, né, através de Cristo, que fez Cristo pecado por nós, e Jesus, né, que realizou a vontade do Pai. Então Jesus é o meio pela qual a reconciliação se estabeleceu. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele veio e realizou, não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Hebreus 10:7 diz: então disse, eis-me aqui, ou eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, ele é o meio pela qual nós alcançamos a reconciliação, porque ele se colocou, né, para fazer a vontade do Pai. Então a iniciativa é de Deus, Pai. Está lá em João 3,16, versículo chave aí da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o ponto B diz assim: Cristo é o agente da reconciliação. Versículos 18 e 19. Deus é presente em Cristo e por meio de Cristo nos reconciliou com Ele. Essa obra terminou na morte de Cristo. Ele recusou-se a imputar a nós as nossas transgressões. Versículo 19. Fazendo com que fossem imputadas em Cristo. Ou seja, Deus, ele se recusou a colocar em nós essa culpa. Ele colocou no seu próprio Filho. Né? Desse modo, nós alcançamos aí a justificação. Então, ele colocou em Cristo. Desse modo, todas as pessoas, por meio de Cristo, podem ser reconciliadas com Deus Pai. Lutero sintetizou essa frase, né, essa troca, né, na seguinte frase: Senhor Jesus, tu és a minha justiça. Abre aspas, né? Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Fecha aspas. C. Nós somos os embaixadores da reconciliação. Versículo 18 e 19 fala isso. Da parte de Deus, a reconciliação já foi feita. Mas o texto de Paulo nos chama a uma atitude que nos reconciliemos com Deus. Mateus 5:24. Ou seja, que a recebamos. Romanos 5:11. Diz assim, Mateus 5:24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então, como nós falamos anteriormente, nós só seremos reconciliados com Deus quando nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Então o texto de Mateus 24 diz: deixa a tua oferta no altar, vai lá primeiro, reconcilia com teu irmão, né? Tem uma comunhão com ele, faz as pazes com ele lá, né? E depois você volta para oferecer o seu sacrifício, senão Deus não aceitará. Romanos 5:11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Então, também devemos lembrar que a nossa reconciliação, ela acontece por meio de Cristo, né? Através do sacrifício de Cristo. Então, que nós gloriamos também a Ele, a Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, para nós caminharmos aí para a conclusão, eu quero deixar aqui uma aplicação aqui. Não é suficiente expormos uma doutrina inteiramente ortodoxa da reconciliação, sem jamais apelarmos às pessoas que venham a Cristo, né? Então não é
não é simplesmente aqui eu exprimir essa doutrina, né, de forma ortodoxa aqui, a respeito da salvação, né, se nós não levarmos as pessoas, né, não vai ter resultado nenhum. O interessante é que é você entender, para você compartilhar deste entendimento com os demais, para que eles também possam fazer a reconciliação para com Deus. Então a regra deve ser não fazer apelo sem antes uma proclamação, e também não proclamar sem haver um apelo, né? Diz Stott. Por isso, somos embaixadores de Cristo, seus enviados e representantes pessoais, pessoais que falam em seu nome e em seu lugar. Aquele que operou por meio de Cristo, a fim de nos reconciliar, agora opera por nosso intermédio, a fim de anunciar a reconciliação, a fim de anunciarmos a reconciliação. Conclusão. A propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. Preste atenção. A propiciação, que é o primeiro ponto, o que ela faz? Ela ressalta a ira de Deus sobre nós. A redenção, ela ressalta o nosso cativeiro. Ou seja, ela nos faz lembrar de onde estávamos, como estávamos, né? E de como estávamos cegos e presos. A justificação da nossa culpa, e por fim, né? E por fim, nossa reconciliação com Deus, nosso Pai. Então a reconciliação, ela nos faz lembrar de que Deus é o nosso Pai. Por isso ele preparou todo esse plano. Então, recapitulando aqui, né? A propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós, a redenção ressalta o nosso cativeiro, né? Consequentemente, a justificação da nossa culpa, né? Deus nos justificando. E por fim, né? A nossa reconciliação com Deus, nosso Pai. A reconciliação nos lembrando que Deus também é nosso Pai. Elevando-nos de pecador, aí é o ponto principal aí para a gente poder entender, elevando-nos, né, tudo isso aconteceu e por isso nós fomos elevados de pecador destituído para filho, incluído na herança de Jesus, na herança do Filho de Deus. Lembrando que foi Deus quem tomou a iniciativa salvadora e ele propiciou sua própria ira, né? Ou seja, ele desviou a sua própria ira e ele nos redimiu da nossa miserável escravidão e nos considerou justos em sua presença e nos reconciliou com ele mesmo, né? Nos dando o direito de ocupar o lugar de filho. Meu desejo é que você entenda. Se você perdeu alguma parte aí, volte, reveja todo o vídeo, né? Faça isso outra vez, até que você entenda de forma clara, né? E comente aí, deixa seu comentário. Tem uma dica aí para você se inscrever no canal, acionar o sininho ali, né? Dar o seu like, para que o canal seja fortalecido e aí possamos alcançar mais pessoas. Amém? Lembrando os irmãos que na próxima oportunidade nós estaremos aqui falando sobre a lição 8, a lição 9, né? Que traz como título a revelação de Deus. Eu quero agradecer aqui a sua paciência, né? E a sua permissão por entrar na sua casa, no seu lar. E quero orar com você agradecendo a Deus pela oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que me concedeste de poder compartilhar esses momentos da tua palavra com este teu filho, com essa tua filha. Pai, agradeço a eles pela oportunidade de poder adentrar nos seus lares, levando essa palavra, Senhor, este entendimento, ó Deus, que nos traz, Senhor, Pai querido, esclarecimento do plano redentor que o Senhor traçou para nós, ó Pai, essa tão grande salvação. E nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor executou e aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, através deste plano salvífico, ó Pai. Não podemos ignorar o que Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Pelo contrário, queremos aproveitar e desfrutar ao máximo de tudo isso que nos foi oferecido pela sua graça e pela sua misericórdia, ó Pai. De graça o recebemos, ó Deus. Pai querido, e queremos de graça transmitir aos demais. Pai querido, eu oro para que o teu Santo Espírito, que é o mestre da palavra, ele venha ensinar
Ele venha fazer esse teu filho, essa tua filha que está diante desta câmera, diante desta televisão, diante deste celular, diante deste equipamento, ó Pai, que transmite, Senhor, a nossa imagem, a nossa voz. Pai querido, o teu Santo Espírito venha orientar, venha tirar as dúvidas, ó Pai. Ele venha, Senhor, Pai querido, revelar, Senhor, Pai querido, o teu plano redentor. Eu oro, Senhor, para que cada um dos teus filhos possa crescer nesta graça, neste conhecimento, ó Pai, no conhecimento da tua palavra, que traz a libertação, que traz, Pai querido, a renovação da mente, que traz, Senhor, a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, ó Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe esta casa, essa família, este lar, para que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades em Cristo Jesus. Pai querido, eu te agradeço desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.